Olá, sou o Maranhão e bem-vindos a mais uma análise aqui do Campcast. É uma produção original do portal campinense.com.br, episódio número 2. Hoje a gente vai investigar assim as raízes de uma tecnologia que mudou muita coisa, né? O Bitcoin. A gente ouve falar bastante, mas de onde ele veio? Não surgiu do nada, né? Foi construído sobre ideias bem anteriores. E a nossa conversa aqui é para explorar justamente isso. Que conceitos, que tecnologias já existiram e que, permitiram que o Satoshi Nakamoto, lá em 2008, criasse o Bitcoin. Vamos um pouco além daquele famoso white paper para entender a base toda. Então, bora lá. O ponto de partida, segundo o próprio Nakamoto, era um desafio bem grande. Como fazer pagamentos eletrônicos direto entre pessoas sem precisar de um banco, sabe? Ou outra instituição ali no meio. A chave seria usar criptografia, não é? Em vez de confiança. Mas aí vinha o problema do gasto duplo. Exato. Esse era o grande nó. Como impedir alguém de gastar a mesma moeda digital mais de uma vez sem ter um árbitro central? Pois é. E a solução que o white paper trouxe começa com uma coisa chamada servidor de timestamp distribuído. Pensa num cartão digital, assim, público, que registra a ordem das coisas. Mas essa ideia de carimbar o tempo em documentos digitais, ela não nasceu ali com o Bitcoin, não. Vem lá de 1991, com o Stuart Haber e o Scott Stornetta. Ah, bem antes. Sim. O foco deles era provar a existência de um documento num certo tempo, usando o que a gente chama de hash criptográfico, que é tipo um resumo matemático único dos dados. E a sacada genial foi encadear esses hashes. Cada registro novo tinha o hash do anterior, sabe? Formando uma corrente. Uma corrente. Isso, se você mexesse num registro antigo, teria que refazer toda a corrente dali pra frente. Isso torna tudo muito resistente a fraudes. Depois, com o Dave Bayer, eles refinaram a eficiência e até pensaram em, olha só, publicar esses registros em jornais. A garantir integridade. Em jornais, que loucura! Para ter ampla visibilidade, né? Essa corrente é a essência do que hoje a gente chama de blockchain. Fascinante. Então a base tecnológica já estava lá nos anos 90, focada em autenticidade. E o Bitcoin adaptou isso para dinheiro, para valor. Exatamente. Mas ok, temos essa corrente segura. Só que como garantir que todo mundo na rede concorde sobre qual versão da corrente é a verdadeira, sem ter um chefe para decidir? É aí que entra outra peça-chave, né? A tal da prova de trabalho, o Proof of Work, ou POW. Isso mesmo. A ideia, pelo que entendi, é que adicionar um novo bloco de transações exige um custo computacional real, um trabalho mesmo. Exato. Não é de graça. E a rede toda aceita a cadeia mais longa, aquela que mostra que teve mais trabalho acumulado. É o tal One CPU, One Vote, que o white paper menciona. Isso meio que resolve o gasto duplo, porque para um atacante refazer a cadeia e enganar a rede, nossa, seria computacionalmente caríssimo. Muito caro. E essa ideia também não é totalmente nova. Ela se inspira bastante no Hashcash do Adam Back, lá de 97. Hashcash? Sim, era um sistema que já usava um custo computacional, uma prova de trabalho, para evitar spam em e-mails, por exemplo. Exigia um pequeno esforço do computador para enviar a mensagem. Ah, entendi. Para dificultar o abuso. Isso. Mas aí fica a pergunta: por que alguém gastaria energia, gastaria processamento para fazer esse trabalho todo para o Bitcoin? Qual a vantagem? Boa pergunta. Aqui entra a beleza do sistema de incentivos do Bitcoin. É muito bem pensado. Quem valida as transações e adiciona blocos novos na corrente, os chamados mineradores, é recompensado. De duas formas. Duas? Sim. Primeiro, com a criação de novos Bitcoins. É a recompensa do bloco. E segundo, com as taxas que os usuários pagam para ter suas transações incluídas nesses blocos. Ah, então tem a recompensa e as taxinhas. Exato. E esse modelo alinha os interesses de todo mundo de uma forma brilhante, eu diria. É mais vantajoso, economicamente, seguir as regras, manter a rede segura para continuar ganhando essas recompensas do que tentar atacar o sistema. Entendi. Então, compensa ser honesto na rede. Compensa. É um jogo onde a honestidade é a estratégia mais lucrativa. Lembra um pouco a lógica da mineração de ouro mesmo. Você investe esforço, trabalho, para ter a chance de encontrar algo valioso.
Faz todo sentido. E sobre a identidade das pessoas que participam? O Bitcoin também se baseou em ideias antigas para isso. Também. Lembra dos pseudônimos digitais do David Chaum? Isso é lá de 1981. Nossa, 81. Pois é. A ideia é usar chaves públicas, como se fossem endereços, pseudônimos, sem precisar ligar uma identidade real num cadastro central. No Bitcoin é assim. Qualquer um pode gerar quantos endereços, quantas chaves públicas quiser. E o próprio white paper sugere usar um endereço novo para cada transação, né? Para tentar aumentar a privacidade. Sim, a recomendação é essa, só que tem um detalhe. Se uma transação sua junta fundos que vieram de vários endereços diferentes, bom, essa transação acaba revelando que todos aqueles endereços pertenciam à mesma pessoa, entende? Ah, claro. Liga os pontos. A privacidade não é absoluta, então. Não é. Tem seus limites. É mais um pseudonimato do que um anonimato completo. É incrível ver como essas peças todas se conectam, né? O termo blockchain hoje é super amplo, mas um núcleo, essa ideia da corrente de blocos com timestamp protegida por criptografia, vem desses pioneiros lá de trás. Com certeza. E tem outras peças importantes nos bastidores também, que o white paper cita ou se baseia. As Merkle Trees, por exemplo. Merkle Trees. É, do Ralph Merkle, de 1988. É uma estrutura de dados muito eficiente para resumir todas as transações dentro de um bloco. Permite verificar rapidinho se uma transação específica está ali, sem ter que olhar todas elas. Otimiza o processo. Isso. E também tem toda a pesquisa em sistemas distribuídos tolerantes a falhas, como os trabalhos do Leslie Lamport. Ajudam a entender como a rede Bitcoin consegue manter a consistência, mesmo que alguns computadores, alguns nós da rede, falhem ou fiquem offline. Coisas bem complexas, então. Sim, até criptógrafos que trabalharam com timestamping nos anos 90, como Jean-Jacques Quisquater, que é citado no white paper, fazem parte dessa história, mesmo que os sistemas deles fossem um pouco diferentes, às vezes usando uma autoridade central. Uau! Então, resumindo a nossa conversa, o Bitcoin não foi tipo uma invenção isolada, um raio em céu azul. De jeito nenhum. Foi mais uma combinação muito engenhosa de várias ideias que já estavam por aí, né? A necessidade de pagamentos digitais diretos, o timestamping encadeado lá do Haber Stornetta, a prova de trabalho inspirada em conceitos como hashcash e um sistema de incentivos econômicos muito bem amarrado para fazer tudo funcionar junto. Exatamente. A genialidade do Satoshi Nakamoto, quem quer que seja, foi justamente juntar esses elementos de criptografia, de sistemas distribuídos e de teoria econômica dessa forma específica, complexa e principalmente funcional. Muitas dessas ideias base já tinham décadas, né? Vinham lá dos anos 80, 90. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para refletir. Qual? Se as peças do quebra-cabeça já estavam meio que disponíveis há tanto tempo, por que o Bitcoin só surgiu em 2008? O que tornou aquele momento específico tão propício? Será que foi a crise financeira global daquele ano que deu o empurrão final? É uma ótima pergunta. Fica aí a reflexão. A gente agradece muito a companhia nesta análise